Olá, estamos aqui para mais um podcast, o nosso Pod Doutor do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. Meu nome é José Pulido, sou médico oncologista e hoje estou aqui com esse colega de profissão para ser entrevistado, o Dr. Tiago Cipriano Dutra. Dr. Tiago, que é cirurgião geral, faz cirurgia geral avançada, e convidei ele aqui para conversarmos de um assunto que hoje é um assunto de medicina frequente, que é cirurgia robótica. Então, doutor Tiago, obrigado pelo aceite do convite, obrigado por estar aqui para conversar com a gente sobre cirurgia robótica. Valeu, Pulido, eu que agradeço, é um prazer estar aqui para a gente poder conversar sobre esse tema, né? A gente já esteve discutindo sobre isso, muito interessante, e acho que vai ser um bom papo. Isso aí. Bom, para a gente iniciar esse bate-papo, para você que nos ouve, a primeira pergunta que eu vou fazer para o Dr. Tiago é: o que é cirurgia robótica? Né? Porque a nossa ideia aqui é responder também as dúvidas de pessoas que não são da área da saúde, né? Então, o que é a cirurgia robótica? Até quando eu estava aqui nos bastidores conversando, a pergunta, né, que me foi feita é: mas é o robô que opera ou é o cirurgião que opera? Como é que é esse negócio de cirurgia robótica? Sim, é uma pergunta bem frequente, Pulido. Inclusive, quando o hospital adquiriu o robô e eu cheguei com essa novidade na minha casa, tenho que fazer menção à minha esposa Daniela, a primeira coisa que ela perguntou é exatamente isso. Falei: mas como assim o robô opera e agora você está desempregado, né? E como é que vai ser essa situação? Como é que é isso? E os pacientes também me perguntaram antes de operar. Então, assim, hoje a gente tem uma plataforma, né, que é um robô e que ele ajuda o cirurgião no procedimento. Então, o cirurgião é ativo no procedimento, é ele que opera, é ele que faz os movimentos para poder fazer a cirurgia, só que ele conta com o auxílio do robô. O robô, ele compõe de braços, né, que simulam um movimento que vai ser realizado pelo cirurgião num console, num joystick. A semelhança de um equipamento que temos em casa é um videogame, né? Então temos um joystick e o movimento das mãos do cirurgião nesse joystick vão movimentar os braços do robô que estão acoplados ao paciente. E daí que a cirurgia se desenvolve. O robô não faz movimento voluntário, ele só faz movimento que o cirurgião realiza e ele acaba filtrando as imperfeições desses movimentos eventuais, né? Então, tremores, né? Movimentos involuntários, ele acaba corrigindo essas imperfeições que eventualmente a gente possa ter durante o procedimento. Os braços do robô, né, eles vão fazer os movimentos hoje que o cirurgião faria, né, do seu corpo humano, mas com uma precisão ainda maior. Sim. Mas quem define o movimento é quem está lá operando o robô, ou seja, no joystick, que é aquele aparelhinho de videogame que as pessoas, quem gosta de jogar sabe que nós estamos falando, e por ali você determina o movimento que será realizado. Exato. E é tão interessante que o braço do robô, ele simula também um braço humano. Então ele tem um ombro, né, com movimentos parecidos com o ombro humano, um cotovelo da mesma maneira, e tem um punho. O punho é o ganho grande, porque o punho faz um movimento aí entre 540 e 720 graus de rotação, o que é um movimento acima do punho humano, e aí você tem um ganho de movimentação e de área de trabalho dentro ali na área da cirurgia, mas todo esse movimento é guiado pelo cirurgião nesse joystick. Para quem ainda não está familiarizado, né, o Hospital Evangélico adquiriu esse equipamento, uma plataforma robótica, e já foram realizadas, né, porque foi mais de uma, as primeiras cirurgias robóticas no Hospital Evangélico, né? O Dr. Tiago, que está aqui conosco, ele, então, que operou o robô, ele que, né, de certa forma, fez a cirurgia pelo robô, né, e por isso que ele é o nosso convidado aqui, já para a gente esclarecer essas dúvidas para vocês. Outra questão, né, que o robô tem, que acho que talvez as pessoas não saibam, ele tem você visualiza através de uma câmera, né?
E essa câmera tem capacidade de aumento? Você vê melhor do que até um olho nu? Sim, como a gente estava conversando ontem, né? Assim, a cirurgia robótica, ela lembra e ela se assemelha bastante a uma cirurgia de laparoscopia, uma cirurgia de vídeo, que já é bem difundido no nosso meio. Os pacientes compreendem isso como vídeo, como cirurgia laser, né? Que também é dotada de uma câmera. Mas a câmera do robô, ela tem um avanço em relação à tecnologia. Então, você consegue aproximar ela mais, a visualização e a qualidade da imagem ela é maior. Então, você acaba conseguindo uma precisão nessa sua visualização. Isso é acima do que a capacidade do olho humano. Então, a chance de você preservar estruturas, de você fazer movimentos mais precisos aumenta e a cirurgia fica tecnicamente próxima aí do que a gente gostaria de minimizar, de ser o menor trauma possível daquele local operado. Certo. Bom, entendemos já o que é um robô, como que a coisa acontece. Quais cirurgias hoje podem ser realizadas pela cirurgia robótica, né? Então, às vezes a pessoa fala, bom, eu quebrei a perna, vou fazer por cirurgia robótica. Onde que o robô tem a sua grande utilidade? É dentro da barriga, é dentro do tórax? Como é que é isso? Então, o robô, assim, inicialmente a ideia da cirurgia robótica veio por conta de cirurgia remota, né? Essa que foi a ideia da criação da cirurgia assistida por robô. Isso veio muito com guerras, né? Os Estados Unidos, que foram o primeiro país a desenvolver, veio com essa ideia de fazer isso por conta de um cirurgião operando à distância, eventualmente um combatente, um soldado que precisou de um procedimento cirúrgico. E isso claramente veio para a nossa prática clínica, está hoje no Hospital Evangélico. E a maneira que a gente usa é sempre em cavidades. Então, a gente utiliza na cavidade abdominal, na cavidade torácica, mas também pode ser utilizado em cavidade oral, por exemplo, para cirurgia de cabeça e pescoço. A gente tem 5 grandes especialidades, Pulido, que podem ser assistidas pelo robô. A gente tem a cirurgia geral, a gente tem a cirurgia torácica, a urologia, a cirurgia ginecológica e a cirurgia bariátrica. São 5 grandes áreas que podem ser assistidas aí por uma cirurgia robótica, né? Então, a gente tem as cirurgias de próstata, né, para câncer de próstata, tem as endometrioses para cirurgias ginecológicas, as neoplasias ginecológicas como um todo também. Então, aí está o grande benefício do robô, sempre pensando em cavidade, né? Então, a fratura de perna não será o robô, pelo menos por agora. Uma outra pergunta, né, que eu já ouvi isso, né, e isso é importante a gente tentar esclarecer, até uma preocupação, fala, bom, chegou o robô, chegou a tecnologia, mas quem faz o robô funcionar é o médico. E para isso o médico precisa de treinamento. Acho que é até um pouco diferente de algumas estratégias antigamente que o profissional saía e ia para um local treinar, né? O robô tem uma estratégia diferente de treinamento, né? Fala para a gente um pouco assim, como é que é um treinamento para você se tornar um expert em cirurgia robótica, um médico em cirurgia robótica, e fala para a gente também como que é esse tempo de aprendizado, né? Que você já me adiantou que ele é mais rápido, né? Sim. Então, esse treinamento diferente, né? É costume, depois que a gente termina a nossa graduação e pós-graduação, é comum a gente voltar para grandes centros atrás de novos treinamentos, de aperfeiçoamento. À medida que o hospital comprou o robô, junto com esse robô, vem todo um treinamento que a empresa oferece para a gente poder estar apto a operar esse robô no futuro. Treinado em casa, o treinamento vem até você. Vem para tá na nossa casa, tá dentro do Hospital Evangélico. Esse treinamento hoje foi todo realizado ali. Ele começou no metade de dezembro do ano passado. A gente começa com modos online que a gente faz em casa. Então,
aulinhas que a gente vai assistindo e também vai fazendo pequenas provas, pequenas avaliações a respeito daquelas aulas. Depois a gente tem uma segunda etapa que são treinamentos no próprio console, e aí são treinamentos virtuais de exercícios funcionais. Então, pegar uma bolinha do lado direito e passar para o lado esquerdo. Exato. Mas não ainda pensando em cirurgia, pensando em manipulação do joystick, do entendimento do console. Depois, numa fase já pensando em cirurgia, vão 2 tipos de treinamentos já em manequins. Um treinamento onde a gente simula ponto, onde a gente simula transferência de agulha, de secções. E depois uma fase no manequim que simula uma cavidade abdominal. Então a gente replica ali uma cirurgia que vai ser realizada num paciente. E aí essa é a fase do treinamento médico, porque tem todo um treinamento da enfermagem, da equipe da CME de esterilização, do próprio centro cirúrgico a respeito disso, onde que vai ficar. A gente teve um treinamento da TI do hospital a respeito de internet, de cabeamento, né? Então cada setor acabou passando por um treinamento em casa para poder viabilizar essa cirurgia que aconteceu aí no final de semana de carnaval. E quando a gente vai realizar essa cirurgia, vem a equipe que treina para dar o suporte nesse momento. Inclusive, a gente recebeu a visita do Dr. Gustavo Becker, de Manoel Camboriú, que é um coloproctologista e já com uma larga experiência em cirurgia robótica. Ele participou, inclusive, da seleção dos casos, e ele vem tutorar, ele vem fazer a função de preceptor, vem dividir comigo essa responsabilidade. E a presença dele é fundamental. E pelo CFM, né, pelo Conselho Federal de Medicina, a gente precisa fazer 10 casos para a gente poder estar autorizado a realizar o procedimento na sequência de maneira individual, né, sem essa preceptoria. E a curva de aprendizado é muito rápida, porque a tecnologia te ajuda, ela é um facilitador, né? Então, a gente que já tem a técnica operatória, já tem uma experiência, um amadurecimento, essa curva é muito mais rápida. É como se fosse um motorista, né? Que ele como já faz videolaparoscopia, ele já pilota um veículo, e aí, de repente, ele ganha um veículo com muito mais recursos para pilotar, então ele rapidamente já... Dá para dizer mais ou menos que é isso? Que você está pegando um carro com muito mais conforto para dirigir? A gente fez essa comparação, né? Até comentei isso com você. É como se você já soubesse dirigir, né? E você estivesse programando uma viagem. A laparoscopia seria um carro aí, um câmbio manual, eventualmente, e o robô te dá um câmbio automático, né? Te dá um motor mais potente, um câmbio automático, te dá ali facilitadores para aquela viagem ser mais segura, para aquela viagem ser mais tranquila, mais confortável. Então é isso que o robô proporciona, e acaba que o paciente, quando chega no final da viagem, muitas das vezes chega mais descansado, chega melhor, né? Então esse é o objetivo da cirurgia robótica, facilitar e promover uma recuperação melhor aí desse paciente. Se você está gostando do nosso bate-papo, entre aí no nosso canal no YouTube. Você pode acessar através do Instagram do Hospital Evangélico. Deixa seu like, deixa seu comentário. Você também pode nos assistir no Spotify, acessando pod.doutor. Lá você encontra todos os episódios, inclusive o episódio de hoje. Bom, avançando um pouco mais agora, até tentando esclarecer as dúvidas de quem nos ouve, você já está deixando claro para a gente aqui uma coisa, que a viagem do paciente é mais segura, é melhor para o médico, mas também para o paciente, né? Os grandes ganhos que a gente pode ter na cirurgia, e você já experimentou isso, você já comentou comigo ontem a experiência que você teve de um pós-operatório. Para quem não sabe, o Dr. Tiago opera. Quantos intestinos você opera aí, câncer de intestino por ano? Por ano dá uma média de 240, 250 pacientes. Então, só para vocês terem uma ideia da quantidade de paciente que ele opera por ano, né? Então, ele, quando vai para operar um paciente, ele já tem uma expectativa de quantos dias o paciente fica internado, o que vai acontecer no pós-operatório, né? E aí vocês fizeram cirurgia desses pacientes agora no carnaval, pela cirurgia robótica, né? E você já começou a ter a impressão sua de como que é a recuperação no pós-operatório, né? Sim. É exatamente isso, né, Polido? A gente quando acaba inserindo
alguma tecnologia, alguma medida diferente da nossa rotina, a gente fica muito atento sobre o resultado que isso vai ter nos nossos pacientes e se vale, né, se está dentro da expectativa, se está abaixo. E do ponto de vista da cirurgia robótica, assim, me surpreendeu. Eu esperava uma boa recuperação, mas encontrar os pacientes, né, as 2 pacientes foram operadas, cirurgias complexas, né, cirurgias de grande porte. E no segundo, terceiro dia de pós-operatório, essas pacientes já caminhando, já todas as funções preservadas, as pacientes já pedindo alta, né, hospitalar, todas elas muito felizes, né, com aquela questão do procedimento, com pouquíssima dor, fez inclusive a gente ter uma discussão dentro do hospital com a equipe toda, que eventualmente a gente vai ter que mudar alguns parâmetros aí que a gente utiliza de critérios de tempo de internação para antecipar a alta desses pacientes. Alta mais precoce. Alta mais precoce. Eventualmente, para cirurgias de média complexidade, vão virar cirurgias de hospital dia, né? Porque a recuperação é diferente e é uma recuperação muito melhor até em relação ao que eu vi dos pacientes por laparoscopia. Claro que esse número de pacientes ainda é pequeno, são 2, Sim. A gente acaba amadurecendo, mas já foi visivelmente um ponto enorme a favor. A diferença não é pequena, né? A diferença é grande o suficiente para você já começar a ver logo de cara mesmo. Os nossos residentes, né, da cirurgia geral, isso acabou, enfim, sendo um comentário dentro da nossa instituição, como essas pacientes ficaram boas, né? Como elas recuperaram muito rápido. Até do ponto de vista da nossa comunicação, né, interna, a Denise, que é responsável pelo setor de comunicação, ficou de fazer uma entrevista com uma das pacientes ainda internadas, e quando ela foi, a paciente já tinha ido para casa. E eu falei assim, poxa, Denise, é um problema ótimo, né? Então, que a paciente tenha ido tão rápido, porque a expectativa é que fosse um pouco mais devagar. Isso porque a gente foi cauteloso, né? Certo. Então, a gente foi cauteloso e acabou dando alta com bastante segurança. Mas a recuperação foi muito boa dessas pacientes. Do ponto de vista de treinamento da equipe, então, você colocou que vem um profissional que já é capacitado para poder estar junto caso seja necessário, né? Ele auxiliar no processo, né? E vai chegar um momento que a equipe vai atingir a sua autonomia. Você falou que o Conselho Federal de Medicina define depois de 10 cirurgias já poder operar sozinho. Dentro do hospital evangélico, qual é o número de profissionais que inicialmente está se pensando em treinar, né, para que realmente esse grupo depois consiga andar sozinho? Então, a gente iniciou, Pulido, com um grupo de 10 cirurgiões, né, pensando sempre naquelas 5 grandes especialidades que a gente comentou. E a gente tem uma equipe para a cirurgia urológica, né, uma equipe de 2 urologistas, que é o Dr. Guilherme Abib e o Dr. Marcos Cadum. A gente tem uma equipe para a cirurgia ginecológica, que é o Dr. Anderson Zerboni e a doutora Paula Gaburro. A gente tem uma equipe para a cirurgia torácica, que no caso eu seria o assistente do Dr. Paulo Casotti, cirurgião principal. Pensando em cirurgia bariátrica, a gente tem o Dr. André Matar e o Dr. João Felipe. E pensando em cirurgia geral, a gente tem eu, Dr. Rogério e Dr. Rafael nessa fase de treinamento. Então a gente pensa em ter 5 equipes completas, né? Pensando em cirurgião de console e o auxiliar. Que sempre opera em dupla. Exato. Que podem inverter, né? Você pode ser cirurgião auxiliar e cirurgião de console também. E aí, no caso, seriam 5 equipes completas para poder a gente abraçar todas essas especialidades e oferecer isso para a nossa comunidade, para a nossa cidade e para o sul do estado. E isso eu vou agora confidencializar para vocês, né? Que a equipe que está vindo aqui treinar, fazer um treinamento, já identificou no Dr. Tiago aqui que ele tem uma capacidade de aprendizado meio fora da curva para melhor, né? E ele provavelmente será o futuro proctor aí do grupo, que é aquele médico que é capacitado para depois fazer treinamento em outras equipes, em outros centros, né? Então, a empresa, quando ela vem para um treinamento, ela tenta identificar dentro do grupo quem tem mais facilidade, habilidade, né? Desenvolvimento rápido, porque essa pessoa depois é convidada pela própria empresa para
né, continuar o seu treinamento. Então, nós deixamos aqui os parabéns para o Dr. Tiago, com muito orgulho, porque o Tiago é um profissional que trabalha comigo já há muitos anos, né? A gente já tem um monte de casos juntos, então é sempre um orgulho poder estar constatando algo que a gente já sabia, né? Mas quem vem de fora ver é uma acreditação daquilo que a gente busca, né? E só te dando um feedback, aproveitando esse gancho, Polido, o feedback da empresa que veio treinar a gente foi muito bacana, porque eu fiz essa pergunta, que eles perguntam sempre pra gente como é que tá indo e tal, e eu perguntei, poxa, e vocês, né? Como é que nós estamos indo? Como estamos indo? Como é que vocês viram a gente, né? Do ponto de vista de colocação, né? Da instalação, da iniciação do programa. E foi muito bacana o retorno. Bacana no sentido que eles viam alguma dificuldade do hospital ser um hospital que não é um hospital de um grande centro, eventualmente ainda com uma estrutura de hospitais mais renomados e tudo, mas que o engajamento de todo mundo no processo, desde o engajamento administrativo, na compra e do corpo clínico, da enfermagem, que o engajamento superou demais a expectativa deles. Isso foi um facilitador enorme do processo. E aí eles até estavam revendo isso junto com a empresa, que eventualmente se preocupar com o engajamento é mais importante do que com a estrutura física do hospital para a implementação de um programa, né? Isso foi muito, muito bacana, isso foi muito recompensador. E a expectativa deles em relação ao nosso programa é que seja um programa parecido com o Balneário Camboriú, onde eles têm o melhor retorno deles do ponto de vista de implementação e de rotina, que é onde o Dr. Gustavo Becker veio. Então eles acham que a gente tem condição de chegar nesse patamar, né? E isso é muito gratificante. Legal. E traz uma expectativa enorme, né, em relação a isso. Doutor Tiago, nós estamos, o papo tá bom, mas a gente está chegando já na nossa reta final. Eu gostaria que você deixasse agora para quem nos ouve, você que está lá ao vivo mesmo, que participou, né? E eu presenciei assim, o quanto que isso motivou a equipe cirúrgica, porque quando você... É como se literalmente assim, chegou uma Ferrari para todo mundo aí, todo mundo está acostumado a andar num carro comum e agora nós estamos andando de Ferrari. Então realmente brilhou os olhos, né? E qual é o sentimento do cirurgião de ter a oportunidade hoje de desenvolver a cirurgia robótica, né? Nós aqui no interior do estado do Espírito Santo, né? E como que você está visualizando, né, esse caminho da cirurgia robótica dentro da medicina, né? Sim. O futuro da cirurgia robótica em relação principalmente à videolaparoscopia, né? Então, assim, acho que são dois sentimentos, assim, quando a gente terminou o final de semana com as duas cirurgias concluídas. Foi um sentimento assim de felicidade, né, de ter dado tudo certo e das pacientes estarem bem, e do programa ter funcionado, tudo ter funcionado a contento, e uma sensação assim meio que de vitória. Poxa, bacana, a gente conseguiu colocar essa tecnologia à disposição, isso aí vai fazer parte do nosso dia a dia. Foi criada uma expectativa muito grande nessa chegada do robô, o treinamento foi intenso, tem aquela ansiedade dos primeiros casos, mas assim, a experiência foi fantástica, né? Então, a visualização, a imersão ali no console do robô, a questão dos movimentos serem mais intuitivos, né? A questão técnica de operar melhor, de operar tecnicamente melhor do que você vem fazendo, isso te motiva bastante em relação a você se desenvolver, né? E você oferecer isso para o paciente. Eu acho que ainda o custo é um grande limitador da questão da cirurgia robótica, e eu acho que nesse sentido o Hospital Evangélico foi muito ousado, né, nessa questão, saiu na frente, arriscou pelo paciente. E eu acho que é uma ousadia que vai ser recompensada, porque quem experimentou, o cirurgião que experimenta tanto o procedimento e quanto vendo a recuperação do paciente, tem uma certeza que isso vai chegar, que isso vai ser difundido, que isso vai ser colocado para mais pessoas, para outros centros, que os centros que já fazem vão poder fazer um número maior. Então, assim, certeza que essa tecnologia vai fazer parte do nosso cotidiano, que os residentes vão ser treinados em plataformas dessas,
que os internos, os nossos alunos que têm passado lá no hospital, vão viver isso na prática futura deles. Então, assim, não tenho muita dúvida que isso vai fazer parte e que vão ter novos avanços, né? Os robôs têm sido... eles vão evoluindo também, né? Isso, eles têm sido escalonados, né? As plataformas têm melhorado. Então, assim, essa é uma evolução constante, a semelhança com o que a gente viu com o próprio videogame, com os telefones celulares, né? Com a computação, vai ser uma revolução muito parecida. Bacana. Bom, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo, da nossa entrevista, que ela tenha sido esclarecedora. Deixa o seu like aí para nós no nosso canal do YouTube, do Pod.doutor, e nos ouça também no Spotify. Dr. Thiago, mais uma vez, obrigado aí pela presença, sucesso. Obrigado. Seu sucesso é o meu sucesso do hospital e certamente dos nossos pacientes que utilizam a instituição. Sucesso de equipe, né? Com certeza.